Direto de Dourados, do interior do Mato Grosso do Sul, a cidade cintilante de labor e anseios mil, joia brilhante do Brasil. Este é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu assisti o lançamento de ET no cinema. Eu sou Vinícius de Almeida, cantor de chuveiro profissional. Eu sou o professor Fernando Machado e importante é ter saúde. Desculpa. É você, Fernando. Agora sou eu, né? Isso que eu tô com o roteiro e me perdi. Irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer aqui a todo o apoio que nós recebemos, especialmente essa semana, com a participação aí maciça nas redes sociais, colaborando com os nossos temas do podcast, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram. Aos que não colaboraram, não vou agradecer, mas vou pedir para que colaborem na próxima semana, porque todas essas sugestões nos ajudam a melhorar. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Spotify e qualquer outra mídia que você encontrar o nome Direito do Mato. É isso aí, pessoal. Então, reforçando aí, agradecemos a todos a participação, os comentários, o feedback que a gente está recebendo. E a cada observação que vocês fazem, comentário, a gente está aí evoluindo mais e mais o nosso programa. E aí, Fabrício, o que você tem de novidade para a gente hoje? Hoje vamos tratar de um assunto atual, né? Se você estiver ouvindo esse podcast atualmente, não for ouvido daqui 2 anos no futuro, tá? Sobre o que está acontecendo com o nosso Pantanal, os incêndios no Pantanal, que tem batido todos os recordes dos últimos anos. Tá? Todo mundo já conhece o Pantanal, é um bioma que atravessa os 2 estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de ultrapassar para os países vizinhos. E desde o início do mês de julho começaram os incêndios na Serra do Amolar, do lado do Mato Grosso, que acabou passando para o Mato Grosso do Sul. E atualmente os 2 estados vêm sofrendo com esse problema. Foi levado, então, diversos esforços por parte das prefeituras das cidades, dos 2 estados, que levaram a um decreto estadual de situação de emergência e o reconhecimento dessa situação pelo governo federal. E então o governo federal passou a auxiliar nessa luta para acabar com os focos de incêndio. As autoridades acreditam e dizem da dificuldade de acabar com esses incêndios, dada a própria região do Pantanal, que o acesso é muito difícil. Contam com aeronaves, helicópteros, bombeiros do estado do Paraná, as Forças Armadas, os bombeiros aqui da nossa região, além de voluntários, brigadistas de diversas localidades. Agora, algo bastante interessante, a Polícia Federal está investigando se 4 fazendas em Corumbá iniciaram de propósito as queimadas na região e que, em virtude disso, elas teriam se alastrado e devastado mais de 25 mil hectares na região pantaneira. Faz parte da Operação Matá, com 2 As com acento no final, eu acho que é assim que pronuncia. Então, com base nos focos iniciais, a Polícia Federal está apurando se houve responsabilidade destes fazendeiros no início e também na continuidade e na proporção que tomou esse incêndio. Então é disso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, do que está acontecendo com o nosso Pantanal e das repercussões jurídicas que isso pode vir. Então, professor Fernando, é o Fernando? Não, professor Vinícius, é contigo. Bom, vamos lá, pessoal. Infelizmente, essa notícia é bem complicada. A situação em relação ao Pantanal parece que não tem uma solução de imediato. Pelo que eu estava lendo, parece que já foi atingido 15% da região. Mas vamos lá, o que eu quero comentar aqui com vocês hoje é em relação a esse decreto que o Fabrício comentou. Esse decreto ele foi publicado em 14 de setembro agora e é classificado como um decreto especial. É o decreto especial 98/2020. O que é esse decreto? Esse decreto ele é baseado não só no próprio poder do chefe do executivo, que é o governador do estado, em exercer uma coisa que a gente chama de poder normativo, e dele decorre também poder regulamentar, só que também ele surge de uma legislação federal, que é a Política Nacional de Proteção da Defesa Civil, o PNPDEC,
Isso aqui é interessante comentar, porque é o seguinte, nessa lei menciona que existe a possibilidade dos entes, todos os entes federados, em decretar situação de emergência ou calamidade pública e auxiliar também o outro ente em decorrência dessa decretação. Só que daí tem um negócio, o que é uma situação de calamidade pública e o que seria então uma situação de emergência? Para isso, a gente vai ter que ser mais específico e adentrar no instrumento, na instrução normativa número 2 do atual Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai explicar como é que funciona essa decretação. Bom, para começar é o seguinte, para que isso seja possível, é preciso reconhecer uma situação de anormalidade, onde vai exigir que se trabalhe em uma situação jurídica especial, para executar socorro, assistência humanitária, restabelecer serviços públicos ou então recuperar determinadas áreas. Para que isso possa ser efetivado, há necessidade então de determinadas atuações por parte do governo, iniciando por meio da publicação desse decreto. Decreto esse que é feito com o apoio, no nosso caso, da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a SEDEC-MS, porque é ela que toma um certo protagonismo para trabalhar essa questão da situação de emergência ou então calamidade pública. E o interessante desse decreto, da instrução normativa, é que ele vai justamente definir quando que é uma situação de emergência e quando que é uma situação de calamidade pública. Para fazer essa diferenciação, a instrução normativa ela apresenta que essa situação de anormalidade, que vai exigir uma proteção, ela classificada em 3 níveis. No nível 1 e no nível 2, você tem uma situação de emergência. No nível 3, em decorrência da situação beirar a uma desproporcionalidade muito grande, você tem o estado de calamidade. Nesse decreto especial 98, que foi publicado pelo governo do estado, classificou como situação de emergência por reconhecer que nós estamos em uma situação de anormalidade nível 2. A diferença é que no nível 1, nós temos uma situação que é superável e suportável, então o governo local consegue resolver. E na situação 2, nós temos uma situação que não é superável, mas suportável, e o governo pode tentar resolver, mas ele vai poder contar com recursos públicos do ente superior, que no caso seria a União. Agora, o nível 3, o estado de calamidade pública, ele ocorreria quando a gente está numa situação não superável, não suportável, uma situação de extrema necessidade, em que além de receber recursos públicos, nós precisaríamos também de toda uma política coordenada de atuação de todos os entes federados, inclusive com ajuda internacional. Só que o governo do estado optou ainda em reconhecer que nós estamos diante de um nível 2. Então, ele conseguiria, por mais que é uma situação reconhecida como não superável, esse desmatamento, mas é uma situação suportável. O auxílio que ele conseguiria da União seria apenas a transferência de recurso. E para isso, ele publica o decreto e depois faz um pedido um requerimento perante a União, de que publicando o decreto ele precisa desses recursos federais. E aí, adentrando desse decreto, que classificou a gente então nessa situação que nós estamos, em uma situação de emergência, esse decreto ele vai dar, como eu falei para vocês, um protagonismo a um órgão público específico, que é a Coordenadoria do Estado da Defesa Civil. Porque realmente é esse aqui que vai ter que tomar como órgão técnico específico o protagonismo para tentar resolver essa situação. E assim, dentro desse decreto, além de dar esse destaque a esse órgão público, ele reconhece a possibilidade de particulares serem voluntários diante dessa situação. E ainda, pelo fato de nós estarmos diante de uma situação de emergência, ele vai apresentar 2 coisas bem interessantes, um relacionado aos nossos direitos fundamentais e outro relacionado a licitações. Em relação aos nossos direitos fundamentais, ele reconhece a possibilidade, na verdade repete o texto constitucional, da possibilidade de o Estado adentrar em imóveis, entrar em casas para salvar, para trabalhar, tentar diminuir o dano, e também utilizar da propriedade privada para tentar solucionar a questão, que é o que a gente chama no direito administrativo de requisição administrativa, que é uma coisa meio ultrapassada, vem do direito romano, mas nesse decreto ele meio que reafirma o que a Constituição permite. Nós estamos numa situação de iminente perigo público
Então abre a possibilidade do Estado usar a propriedade privada para tentar diminuir o dano. É aquela coisa da supremacia do interesse público sobre o privado, que é lá questionável. Só que mesmo assim... A função social da propriedade. Só que mesmo assim, mesmo que você permita, o ordenamento jurídico permita que o Estado ele use a propriedade privada, é ainda garantido o direito de indenização. Se, por exemplo, esse uso aí foi um uso desproporcional, prejudicou lá a propriedade, é possível que o proprietário ele busque depois uma indenização, não tem problema. Só que é necessário esse tipo de situação, é necessário que o particular, como o Fabrício comentou, essa ideia da função social, seja colocado em prática, porque no direito brasileiro reage aquela ideia de um princípio de solidariedade social. A função de você buscar tentar reduzir os danos cabe primeiramente ao Estado, mas também à sociedade. Ainda mais, a gente está falando do meio ambiente, que o texto constitucional classifica como que um bem de todos. Então é um dever não só público, mas também da coletividade. E aí, por fim, para encerrar essa história aí do decreto, ele também reconhece a possibilidade de dispensa de licitação, porque lá a 8666, aquela lei lá do capeta, ela vai falar sobre a possibilidade de dispensa de licitação, que é a ideia de contratação direta, não poder fazer essa escolha da melhor proposta, nos casos de iminente perigo público. E o que esse decreto ele faz é justamente motivar, justificar essa hipótese dentro da lei. Então, de um modo geral, seria essa a ideia aí do que seria esse decreto de situação de emergência. Então, com base nessa política nacional, nós estaríamos ainda em um nível 2. Não superável, mas suportável. Então, na verdade, a União ela só está entrando com recurso. A ajuda, vamos dizer assim, que ela se obriga efetivamente, é a transferência de recursos. Ela pode transferir, por exemplo, fazer uma ajuda mais ativa, direta? Sim, é possível, mas ela não tem aquela obrigação. Assim também como os outros entes. Eu li, acho que, por exemplo, que os bombeiros do Paraná, né? O Paraná estão aqui. Estão vindo. Não há essa obrigatoriedade com base nessas normas que eu estou citando. A gente pode falar uma obrigatoriedade assim, tipo, implícita, né? Porque em termos de pacto federativo, né? a gente pode falar na perspectiva constitucional, de proteção ao meio ambiente, que é uma competência comum entre os entes e tal. Mas com base nisso aqui... Ficaria só com recurso. Aí o nível 3 teria que colocar a mão na massa. Calamidade pública. Nível 3 é o reconhecimento de calamidade pública, que o negócio não tem jeito, que a gente precisa de, inclusive, ajuda internacional. Aí o interessante foi isso, foi classificar o nível. Só que assim, não é uma coisa que, acordei e vou falar que essa B é nível 2. Né? Não, justamente porque essa coordenadoria da Defesa Civil, ela vai tomar todo esse estudo, essa pesquisa para classificar realmente ou não. Bom, mas isso aí que eu podia comentar sobre o que é esse decreto, pessoal. Bom, no plano do direito ambiental, isso que o professor Vinícius colocou, é importante por quê? Porque justamente um ponto relevante dessa discussão é a omissão legislativa do Estado brasileiro como um todo com relação ao Pantanal. Então, o Pantanal, o professor Fabrício aqui já nos adiantou, é um dos biomas brasileiros, ao lado da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, do Pampa Gaúcho. Ele ocupa uma área extensa entre Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso, e a região do Chaco, que compreende o Pantanal paraguaio e boliviano, que inclusive já foi palco de uma guerra, né? A Guerra do Chaco em 32 a 35 entre Paraguai e Bolívia. E o Pantanal ele tem como característica básica ser uma planície alagada, extremamente rica em biodiversidade. A Constituição Federal Brasileira, ela menciona expressamente o Pantanal. Ela menciona lá no artigo 225, parágrafo 4º, que coloca a floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira como patrimônio nacional. Ou seja, há uma preocupação constitucional expressa com o bioma Pantanal. Porém, em que pese haja essa previsão constitucional do Pantanal, nós não temos aí normas específicas regulamentando formas de exploração, meios de proteção específico do Pantanal. Nós temos leis que vão regular o meio ambiente como um todo, mas não há aí uma previsão específica para o Pantanal. O estado do Mato Grosso, nesse ponto, ele está um pouco à frente de nós aqui, o sul mato-grossense, porque o Mato Grosso tem uma lei específica sobre o Pantanal, que é a Lei 8.830,
que não chega a ser assim um esplendor de uma lei, né? A redação dela não chega a ser uma lei aí de qualidade ímpar, mas pelo menos os mato-grossenses possuem a sua lei sobre o Pantanal e nós não temos nada, né? Verificando a questão normativa sobre o Pantanal, eu encontrei um projeto de lei, e um projeto de lei muito interessante, de 2018, que vai justamente trazer superar essa omissão normativa específica sobre o Pantanal. E esse decreto traz alguns conceitos importantes, dos quais eu separei alguns. Um deles, e um que recebeu muitas críticas, sobretudo, por quê? Porque a discussão sobre o Pantanal, ela opõe dois grupos parlamentares bastante atuantes, que seriam o grupo de proteção do meio ambiente e o grupo dos chamados ruralistas, que são aqueles que defendem aí a exploração dos recursos naturais com finalidade econômica. Uma das críticas se refere a uma eventual perda de soberania brasileira, porque essa lei ela faz referência a 2 tratados internacionais. Então dizem que, aprovando essa lei, o Brasil estaria entregando o Pantanal para outras nações, né? E haveria, então, aí uma violação da nossa soberania. Mas, contudo, essa crítica ela é um pouco infundada, sobretudo nesse projeto de lei do Pantanal. Por quê? Porque eu fui verificar esses tratados internacionais e o Brasil é signatário dos 2. Ou seja, se o Brasil é signatário do tratado, não há, em tese, violação da soberania a lei fazer referência aos tratados. Então, a ideia se o Brasil não quer se submeter aos tratados, é muito simples. Não assine e não ratifique os tratados. Então, a República Federativa do Brasil, e aqui como professor de Direito Internacional, não que isso seja uma qualidade, mas o Brasil ele tem uma propensão muito grande a assinar tratados. Falou em tratado internacional, o Brasil está lá no meio, tirando foto, assinando o tratado. O Brasil é signatário de tratados internacionais para a proteção de animais que nem no Brasil existem, mas lá está o Brasil no meio. Então o Brasil assina o tratado, depois o Brasil ele não paga e fica devendo nos tratados internacionais. Ou seja, então, ele não reconhece aqui dentro, mas ele assina lá fora para tirar foto. Não, muitas vezes até reconhece, né? Assina lá fora, não reconhece alguns, acaba ratificando alguns no Brasil e mesmo assim depois ele alega que não quer cumprir, esquece que ele tem um tratado, né? Então esses 2 tratados que a lei se refere, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção de Ramsar, são tratados que o Brasil assinou e ratificou. A convenção da onde? Ramsar. Que ela fica na cidade de Ramsar, que eu não sei onde fica, mas é lá em Ramsar. E o Brasil não reconhece o Brasil, ratificou os tratados, mas agora se opõe ao seu cumprimento. Um ponto importante que eu verifiquei é um conceito de fazenda pantaneira sustentável, que se refere a um imóvel rural localizado na planície pantaneira, onde são adotadas práticas chamadas conservacionistas, e que há um incentivo para uma exploração econômica que leve em conta tanto a pecuária extensiva, que é característica do Pantanal, quanto práticas como o ecoturismo, que seriam aqui sim uma exploração econômica, mas com um viés mais sustentável, né? O que eu achei um conceito relativamente interessante do ponto de vista que existem boas experiências já em exploração do ecoturismo aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, como ocorre com algumas propriedades rurais aqui na região de Bonito. Outro ponto importante também é que a lei prevê que o poder público ele concederá subsídios para essas propriedades, o que nesse ponto eu entendo como uma obrigação do poder público. Por quê? Porque ao restringir a exploração econômica da propriedade, é necessário que o Estado de alguma forma ele subvencione, seja de forma direta, seja de forma indireta, mas que o Estado então ele atue ao lado dos proprietários, cumprindo a função do poder público ao restringir a exploração dessas atividades. Potencialmente, ao iniciar esse subsídio, com o passar do tempo, o Estado pode inclusive se retirar. Por quê? Porque o potencial turístico ele acaba sendo muitas vezes mais rentável economicamente do que a exploração da pecuária extensiva. Por quê? Porque a pecuária extensiva, que é praticada no Pantanal, ela utiliza técnicas rudimentares. Então, o nível de eficiência dessa atividade econômica é baixíssimo, né? Então, se cria o gado da mesma forma que se criava o gado há 200 anos atrás.
Então, a questão econômica aqui do Pantanal, esse é um ponto importante, a economia, sim, é importante, mas é importante analisar também qual é o grau de eficiência. A criação de gado extensiva, hoje ela já não se mostra mais tão rentável quanto já foi em outros momentos, então até mesmo para os proprietários seria interessante políticas públicas no sentido de implantar uma exploração mais sustentável por meio, por exemplo, do ecoturismo. Nós temos aqui o que gerou também algumas críticas, que seria o aumento da área de preservação permanente, da área de reserva legal nessas propriedades. Hoje nós temos a reserva legal mínima de 20% da propriedade, onde deve ser mantida a vegetação com as características naturais. E nessa proposta há uma ideia aí de se passar dos 20%, que o Pantanal hoje ele entra na regra geral, nós temos uma previsão específica apenas para a Amazônia. Amazônia e Cerrado. Hoje é 50%, e o Pantanal hoje, então, ele passaria, a partir dessa lei, né, dos 20% para 50%. Então, nesse caso, voltamos ali na previsão do subsídio do Estado. Que a reserva legal na Amazônia é 80%, no Cerrado é 35%. O máximo. E no resto é 20%. E o Pantanal, como não tem norma, ficou nos 20%. Você aplica os 20%. Então, nesse caso, nós teríamos aí uma reserva legal maior no Pantanal, o que necessariamente diminuindo o potencial de exploração, ele necessitaria aí de políticas públicas no sentido de repor essa exploração econômica ao particular. Um ponto também que foi destacado é que essa investigação sobre uma eventual prática criminosa nesses incêndios, né? É que nós temos que destacar que na lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 41, ele coloca como crime provocar incêndio em mata ou floresta. Os incêndios, ou as chamadas queimadas, é uma prática muito comum no Brasil ainda, que é talvez dessas formas de exploração a mais prejudicial para o meio ambiente, é que não tem nenhum efeito benéfico, mas há uma prática muito comum, aí, uma cultura para renovar a pastagem, de se utilizar da queimada, o que é extremamente prejudicial. Contudo, essas pessoas que praticam, sejam aqueles que praticam uma agricultura mais familiar, uma conscientização, uma vez que é uma prática cultural, seja para aqueles que exploram grandes propriedades, os quais deveriam ser punidos, porque esses têm condições de conhecer devidamente a norma. Então, essas queimadas, sejam elas criminosas, sejam elas culposas, elas contribuem para os incêndios que acabam aí assolando a região do Pantanal. Então, se nós passamos para falar sobre responsabilidade do proprietário, então eu passo para o professor Fabrício, que vai fazer os seus comentários. Salvo melhor juízo, Fernando, há uma lei estadual que proíbe queimada, tanto de cana quanto de pastagem no nosso estado. Esse aí de cana eu lembro. A pastagem eu não me recordo, mas deve ser a mesma lei. Mas proíbe a queimada para fazer isso com base na poluição e etc. Tanto que teve questionamentos há tempos atrás, na região pantaneira ia ter ou não ter por causa da cultura, mas proibiu geral. Tanto que era comum, inclusive, na nossa região aqui, queimada de pastagem, tudo. Isso acabou. Tanto que eles podem realmente... Nesse caso, porque há suspeita, então, de que 4 proprietários teriam provocado um incêndio na sua propriedade para fim de limpar a pastagem, seja lá o que for, né? Que é o jeito mais cômodo. Você taca fogo, o fogo faz o trabalho, depois você vem lá e coloca o pasto novo ou a cultura que quiser. Porém, contudo, entretanto, se isso tivesse ficado restrito à propriedade destas pessoas, tivessem feito acero, tudo, e não tivesse ultrapassado a propriedade, o problema deles seria somente com o dano ambiental que eles causaram dentro da propriedade. Então, o artigo 41 ali do Código Florestal, né? O Código Ambiental... Lei de Crimes Ambientais. Isso, Lei de Crimes Ambientais, que é tacar fogo nas florestas, né? E ainda poderiam, a questão da poluição também, responder pela poluição que causar. Contudo, porém, entretanto, quando esse fogo ultrapassa as divisas da sua propriedade e atinge a propriedade
de terceiros, dos seus lindeiros, dos seus vizinhos, inclusive áreas de preservação permanente, reservas florestais, passam a prejudicar particulares e o ente público. O ente público ele vai se virar com a questão criminal e com a questão administrativa, multas do IBAMA, órgãos de fiscalização ambiental e tudo buscando a reparação. E os particulares? Os particulares vão se servir do Código Civil, do direito privado, daquele dano que lhes foi causado por uma atitude dolosa, nesse caso culposa, porque não tinha intenção de tacar fogo no do outro, mas pela negligência, por não tomar todos os cuidados, o fogo acabou se alastrando e terão que indenizar a cultura que foi perdida, né, os animais de criação que porventura vieram a morrer, todo o lucro cessante, aquilo que o proprietário deixou de ganhar com aquilo que iria produzir, o tempo que vai levar para recuperar tudo aquilo, todos esses danos deverão ser reparados, se ficar provado, né, pela investigação da Polícia Federal, que estes fazendeiros realmente contribuíram, que esses focos de incêndio na fazenda deles ultrapassaram os seus limites, vendo causar prejuízos, inclusive, a outras propriedades particulares. Porque há o proprietário que explora de forma consciente, faz todo o cuidado, não usa de queimada e tudo mais, e que pode dar o azar de espontaneamente, nesse tempo seco que faz quase 50 dias que não chove na região do Pantanal, de pegar fogo, né, espontaneamente por causa do calor e da secura. E aí ele não tem culpa nenhuma em relação a isso. Agora, se ele espontaneamente jogou fogo ali, aí ele pode vir a responder. Aí a dificuldade que eu vejo da Polícia Federal de descobrir isso, né? Se isso foi espontaneamente colocado fogo pelo proprietário ou se foi espontâneo. Então, como que eles vão fazer essa investigação? Acho que vão se utilizar de imagens de satélite para ver a velocidade de propagação, porque quando ele é espontâneo, ele é colocado numa faixa muito grande, né? Para pegar fogo logo rápido, do que em focos pequenos. Então, essa é a responsabilidade que pode vir dos proprietários locais. Então, é isso que pode vir a acontecer e a minha contribuição nessa questão. Muito obrigado, professor Fabrício, pelas suas contribuições. Realmente, o assunto é importantíssimo. Só lembrando, né, a questão das queimadas do Pantanal, elas são questões recorrentes, contudo, elas exigem, né, que haja um trabalho tanto repressivo, como o que vem acontecendo, quanto um trabalho preventivo, né? O Pantanal ele tem aí o seu período de julho a setembro, um período de seca, né? O Pantanal ele está submetido ali à massa tropical continental, né, que se origina na região central da América do Sul e faz com que o nosso inverno aqui seja um inverno seco, né? Isso não faz parte do roteiro, eu apenas coloquei para mostrar que eu aprendi, que eu gostava muito de geografia quando eu estudava lá em Amambai. Então, professor Fabrício... Essa professora não pegava licença. Não, essa não pegava. Ela era contratada, né, não podia pegar a licença. Então, professor Fabrício, agora que nós estamos falando sobre incêndio, o pessoal da produção me informou aqui no ponto eletrônico que nós temos um outro assunto também envolvendo incêndio. Para não fugir muito do tema, né, de incêndio, nós vamos falar sobre o incêndio que teve no Atacadão, lá em Campo Grande, da Avenida Duque de Caxias, no domingo, dia 13 de setembro. Um incêndio que começou no interior da loja, em pequenas proporções, acabou se alastrando e destruindo toda a loja, acabando com todo o estoque. A empresa, ela apura que 18 milhões em estoque foi destruído porque ela já estava repondo o seu estoque para as compras do final do ano. Então, só de estoque o prejuízo, ela estima em 18 milhões, além do prédio todo que vai ter que ser jogado abaixo. Felizmente, não sei como é que chama a dona do Atacadão, a empresa que é dona da rede Atacadão diz que vai construir ali, vai novamente a loja, vai refazer a loja, até porque é extremamente importante, naquela região não tem muito mercado, não é servida de redes mercadistas e a população sempre se socorre ali dessa empresa. Pelo que eu pude ver das notícias, né, sul-mato-grossenses aqui, o Atacadão tinha certificação pelo Corpo de Bombeiros, tinha brigadistas e etc. Parece que estava tudo em dia.
Então, nós vamos agora discutir sobre, falar sobre os reflexos jurídicos desse acontecimento também, o incêndio, mas em um prédio privado. E aí, Fernando, o que você pode me ajudar? Bom, o primeiro ponto aqui, falando isso agora em direito administrativo, falando sobre o dever de fiscalização do Estado com relação aos estabelecimentos comerciais. Então aqui nós já falamos em função social da propriedade, que é um conceito que permite com que o Estado ele possa limitar aí a utilização das propriedades particulares, tendo em vista o atendimento do interesse público. Um dos reflexos é a fiscalização, por exemplo, com relação a incêndios. Nós temos uma lei federal, a Lei 13.425 de 2017, que ela traz normas gerais, sobre diretrizes gerais, sobre fiscalização contra incêndio, e nós temos normas também estaduais e normas municipais, uma vez que essa competência ela se situa dentro da competência chamada competência concorrente, que tanto União, quanto estados, quanto municípios, eles podem fiscalizar dentro da sua área de abrangência, né? O que acaba muitas vezes, o que aquilo que a Constituição coloca como uma forma de você tornar mais efetiva a legislação, acaba muitas vezes dificultando, porque você acaba, em algumas situações, encontrando divergências entre lei estadual e lei municipal, entre lei municipal e lei federal, o que dificulta um pouco esse trabalho. De todo modo, cabe ao Corpo de Bombeiros a fiscalização com relação à regularidade do prédio, dos procedimentos, da estrutura para a prevenção e combate a incêndio, o que no caso que foi nos apontado aqui, ao que tudo indica, o atacadão ele tinha toda a documentação necessária, ele obedecia a todos os procedimentos de segurança conforme exigidos pelo poder público. Contudo, inclusive o professor Fabrício, inclusive o professor Vinícius, no Mato Grosso do Sul, a legislação ela é considerada rigorosa, porque ela exige que a vistoria seja feita anualmente. Então, alguns estados, eles permitem vistorias com maior prazo. Por exemplo, o estado de São Paulo pode chegar até 5 anos. Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui muitos empresários criticam, dizendo que a nossa legislação ela é muito rigorosa, em que todos os anos é necessária essa fiscalização. Mas quando você vê uma situação de um acidente como esse, você vê que essa fiscalização ela é sim importante, né? Mas, claro, em uma situação em que o Estado comprovou, o poder público comprovou que ele cumpriu todos os seus regulamentos no sentido de fiscalizar a empresa, aí resta a questão do particular, se o particular também ele cumpre aquilo que é apresentado, né? As informações que nós tivemos acesso, houve ali, inclusive por algumas imagens, a equipe de brigadistas do prédio, ele tentando ali combater o foco inicial, e ali, ao que tudo indica, estão sendo realizadas perícias, mas houve uma falha nessa primeira intervenção de combate ao incêndio, porque a mangueira ali não tinha pressão, né? Então nós vimos ali a imagem do funcionário segurando a mangueira não funcionando corretamente, né? Ficou um pouco estranho do jeito que eu falei, mas houve ali uma falha nesse primeiro momento. A equipe de brigadistas, ela optou por evacuar o prédio e esqueceram também de apagar as chamas, né? O que felizmente não tivemos perdas humanas, contudo um prejuízo econômico bastante relevante, o que aí será apurado, né? Não havendo omissão do Estado, então fica dentro da responsabilidade aí privada. Joga para ele, fica melhor. Não havendo, então, responsabilidade do poder público, verificada a fiscalização, então restaria ser apurado aí, em nível de relação segurador-assegurado, uma eventual responsabilidade privada. E agora, professor Vinícius, qual será a sua contribuição? Então, tá pegando fogo, bicho. 2020 tá complicado, hein? Começa com uma pandemia, chuva de gafanhoto, fogo pra tudo que é lado. Os mares ferverão, os céus cairão, é o Armagedon.
Setembro não acaba, mas vamos lá. Vamos analisar assim, numa perspectiva... Ou, segundo a minha avó, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, ele vai chegar, né? Tá batendo a porta aí. Mas vamos lá, vamos analisar em uma perspectiva de direito do trabalho. Bom, a gente tem um estabelecimento aí que pegou fogo, houve a extinção do próprio estabelecimento. Como é que fica esses contratos de trabalho? Já entregando aqui para quem está ouvindo um spoiler, a gente teve um final feliz aí em relação aos empregados do mercado. Eles foram redistribuídos, se não me falha a memória, para outras redes. Aliás, até tem que bater palma pela forma como a empresa está lidando com essa questão, não só com os empregados, mas também com a vizinhança, com a própria forma de lidar com a situação assim, tá de parabéns. E, se eu não me engano, eles ofereceram hotel, né, para os vizinhos quando a fumaça. E acredito também que está uma transparência bem grande lá frente aos órgãos públicos. Mas vamos lá, vamos imaginar o pior cenário. Extinção da empresa, extinção dos contratos de trabalho, em decorrência do fechamento da empresa por causa dessa situação. E aí a gente pode analisar isso em duas perspectivas. Primeiro, por culpa do empregador, ou então por força maior, quando o empregador ele não tem essa parcela de culpa. Se for por culpa do empregador, aqui é fácil, a gente trata a situação da mesma forma como uma dispensa sem justa causa. E aí ele tem direito a receber todo aquele leque de verbas trabalhistas que está mais diminuído, mas ainda tem aquele leque, que é o saldo de salários, o 13º, as férias vencidas, ou então proporcional, aviso prévio, o saque do FGTS, o 40% do FGTS e, se preencher os requisitos também, né, o seguro-desemprego. Será que eu estou esquecendo mais algum? Provavelmente não. Mas vamos lá, essa seria a situação, se fechou por culpa do empregador. Agora, vamos imaginar que esse fogo, com o avanço da perícia a gente vai saber, esse fogo não teve uma parcela direta ou indireta de responsabilidade por parte do empregador. E aí, nesse tipo de situação, foi um evento inevitável. Como poderia ser resolvido isso? Se a gente tomar como base a CLT, você que está ouvindo pode conferir lá no artigo 501 e até o 504, esse tipo de extinção do contrato se configura como força maior, sim, esse acontecimento inevitável, sem participação direta ou indireta por parte do empregador. E aí como é que fica? Caso os empregados venham a ser despedidos, eles vão ter direito ao que atualmente é metade do FGTS, 20%, e as verbas que são devidas, as verbas rescisórias. Agora tem uma coisa bem interessante, que é a leitura desses supositivos, eles vão mencionar. Se o empregador ele alega força maior, para falar assim, ó, vou ter que mandar todo mundo embora, etc e tal, teve algum acontecimento inevitável, etc e tal, só que depois ficou comprovado que era uma falsa alegação, aí ele vai ter que complementar essa metade do FGTS. Porque lá, como eu comentei, na dispensa de justa causa, 40%. Aqui, a CLT fala, ó, nessa situação que fugiu do controle e tal, a gente reduz metade, 20%. Mas se for falsa alegação, aí complementa, volta aos 40%. Aí, de modo geral, seria isso aí que a gente podia comentar sobre a extinção na perspectiva do direito do trabalho. Agora vamos analisar em outro viés aí com o Fabrício. Eu vou olhar do lado do empresário, né, a questão do direito empresarial, que acaba encontrando junto ao direito do trabalho, são ramos que, como é que eu poderia dizer, eles andam em paralelo, um ao lado do outro, porque o empresário precisa do trabalhador, o trabalhador precisa do empresário, então o direito empresarial e o direito do trabalho, eles não podem ser antagônicos. No direito empresarial, vige, né, a teoria do risco para o empresário, assim como no direito do trabalho também. Quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Então, todo o problema que surge em torno da sua atividade econômica, que é o que nós chamamos de empresa é justamente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Isso é a empresa. Tá? Quem tem uma empresa, no caso o empresário, ele assume todos os riscos da sua atividade, inclusive os riscos decorrentes, né, da extinção do contrato de trabalho. Ele não pode se furtar a isso, alegar, assim como o Vinícius deixou bem claro, foi força maior, caso fortuito, não tenho o que fazer, então não vou pagar. Não, ele tem que dar um jeito. Ele que lute. É a teoria do risco, empresário que lute. É isso que chamam de alteridade também, né? Não sei. Não, lá no direito do trabalho, tem uns que falam assim, tem um quinto requisito para a formação.
Acho que é alteridade. Bom, Depende do doutrinador. Esse cara eu não li. O da alteridade. Na hora que eu falei alguma coisa. Não é aquilo do esquematizado, então eu não sei. Bom, mas imaginem, então, se nesse caso acontecesse o pior, fosse a única sede, né? Então, a extinção e tudo, esse empresário, ele viria à falência. Necessariamente. O único prédio dele, o estoque dele, a não ser que ele tenha um capital de giro gigantesco guardado em algum lugar para ele recompor tudo aquilo ali. Tá? E ele vai acabar a falência. Qual que é o direito falimentar? Qual que são os dois predicados ali maior? Primeiro, a preservação da empresa, não do empresário, preservação da empresa, preservar a atividade econômica. E segundo, maximização dos ativos, dos recursos. Como assim maximização dos ativos? Daquilo que a empresa tem, procurar maximizar esses ativos para que todo mundo consiga ser contemplado e de alguma maneira receber aquilo que teria do empresário. Então, quando um empresário ele vai à falência, a primeira coisa que o direito falimentar ele busca é preservar a empresa, a atividade econômica, que às vezes a atividade econômica não precisa parar. Você consegue vender para um outro empresário, continuar aquela atividade econômica. E pela maximização dos ativos, vender pelo melhor preço para que esse recurso utilizado pela venda seja utilizado para pagar os credores do falido. Seria o caso da Oi, que tem sido aplicado essas duas vertentes. A Oi está em recuperação judicial, correto, que é para evitar a falência. Então você faz um acordo com os credores para reorganizar toda a sua estrutura de pagamento, de acordo com as suas receitas, para conseguir pagar todo mundo. Se você não conseguir, daí vai para a parte da falência. E aí provavelmente você coloca isso à venda. Na recuperação judicial, você também pode conseguir vender. Você pode vender a empresa, o empresário pode vender o estabelecimento a qualquer momento. Agora, ele tem que mostrar, isso que no caso da Oi, ali no processo de recuperação, que ele vai conseguir fazer isso. A São Fernando, a nossa usina aqui, está com uma recuperação judicial também, já tem um tempo. É a mesma coisa, achar um grupo que queira comprar, e aí esse dinheiro vai parar no processo para pagar os credores, etc. e tal. Se no final daquela ordem de credores todos sobrar alguma coisa, daí fica para o empresário. E aí você mantém a empresa, a atividade econômica. Qual que é a vantagem de você? Por que o direito falimentar ele tem esse negócio, né? Preservação da empresa. Porque quando uma empresa fecha, a atividade econômica fecha, todo mundo sai perdendo. É o empregado que perdeu o emprego, é o consumidor que não tem mais o mercado agora para fazer compra perto da casa dele, são os fornecedores que não tem mais para quem vender. Todo os comerciantes do lado, né? Todo Às mundo. vezes, tipo, um mercado que chamava atenção, daí o cara ia assim, vou ali na outra lojinha. O Estado perde em termos de tributação. Todo mundo sai perdendo. Se uma usina São Fernando, por exemplo, fecha, quantos empregos não tem, quantos fornecedores tem, quanta gente ao redor que trabalha, produtor rural que arrenda. Então você tem uma série de contratos, todos que vão sendo quebrados, porque uma atividade econômica ruiu. Então, de alguma maneira, o direito privado ele tenta não preservar o empresário, porque às vezes o empresário ele foi à falência porque ele é um mau gestor. Mas a atividade econômica dele é boa. A empresa dele é boa. Então, alguém para tocar aquela empresa para continuar. Porque às vezes é um produto muito bom que o consumidor não vai mais ter acesso. Então, você tem que, de uma maneira, de preservar tudo isso para resolver. Quando você não tem jeito, você tira o empresário ruim do mercado. E se não tem jeito mesmo. Vamos imaginar que o Atacadão fosse um mercado, não de rede, mas de único ali. Aquele ele foi à falência e não tem o que fazer. É vender o terreno, porque o prédio foi à ruína para conseguir pagar os seus credores. Agora fala assim, o empresário assumiu o risco da sua atividade econômica ao colocar o bloco na rua, né? Então todo empresário sabe disso. Ele tem que estar muito ciente disso e vai fazer isso. E aí toda a sua atividade econômica. Então é um risco que ele assume que ele quer fazer isso. Agora, nesse caso, o Atacadão tem seguro. O Atacadão tem seguro. O que está sendo esperado só para o contrato de seguro é ver de quem foi a culpa no incêndio, se houve negligência, culpa e tal, da empresa, porque a seguradora tem cláusulas para poder pagar o seguro e também apurar a extensão do prejuízo para a seguradora poder pagar. Mas isso é tudo devidamente segurado. Uma loja desse tamanho, uma rede desse tamanho, sempre age com seguro. Tanto que a gente pôde ver na
nas notícias aí, há realmente o contrato de seguro. É uma relação contratual entre segurado e seguradora, para discutir dentro da apólice a cobertura e quando que surge o dever de indenizar, né? Ali o sinistro, que é o termo correto do seguro, indenizar o sinistro. Essa é a contribuição aí, né, Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa, falando sobre incêndio e ambos os temas. Diz aí, Vinícius. Bom, a gente queria fazer um agradecimento especial no programa de hoje pela indicação dos temas. A gente gostaria de agradecer as alunas Ju Bonato e Gabriele Belo. Muito obrigado aí por sugerir, foi um tema aí que valeu a pena a gente ter discutido. E, Fernando? Bom, nós agradecemos mais uma vez ao seu carinho, a sua audiência. Gostaríamos de reforçar o pedido para que você nos siga nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, que comente, que interage conosco. A partir dos temas que nós falamos, nós recomendamos a todos a leitura do livro de Apocalipse, e fica aqui o nosso pedido para que você nos acompanhe, porque isso é muito importante. Gostaria de agradecer todo mundo que fez sugestões sobre temas lá no Instagram. Todos os temas foram anotados e nós estamos estudando para poder falar sobre tudo isso. Continuem sugerindo, mandem um e-mail lá para direitodomato@gmail.com. E, em especial, um agradecimento à nossa assessora de marketing, Giovana Machado, que passa, a partir dessa semana, a contribuir com seus conhecimentos para expandir esse podcast além fronteiras do Brasil. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam todos muito felizes. Pode parar de gravar.